37? Ah, desculpa. Então, vamos continuar, página 37. No entanto, os pecados maculam a nefesh, embora não impeçam que centelhas adicionais entrem no corpo. Porém, existem duas outras particularidades neste mundo. Então, existe mais outras duas particularidades nesse mundo. Então, o pecado está falando que macula a nefesh, né? E também não impedem que outras centelhas adicionais entrem no corpo. E existem outras duas particularidades neste mundo. Vamos ver quais são. Se for a primeira, se for a primeira vez que a pessoa vem ao mundo, e se ela conseguiu apenas a nefesh, e se ela não conseguiu corrigi-lo totalmente e morreu, então, então isso aqui é a primeira vez que a pessoa vê o mundo. Quero anotar aqui, primeira vez que vem ao mundo. Só com a nefesh, né? E ela não conseguiu, se for a primeira vez que a pessoa vem ao mundo, e se ela conseguiu apenas a nefesh, e se ela não conseguiu corrigi-la totalmente e morreu, então, como este é o primeiro corpo que não foi capaz de completar a correção de todos os níveis da nefesh, portanto, no momento da ressurreição dos mortos, este corpo só receberá a parte específica da nefesh que corrigiu enquanto estava vivo. Entendeu? Então, quando esse corpo ressuscitar do modo dos mortos, olha para você ver que interessante, hein? Então, como este é o primeiro corpo que não foi capaz de completar a. Não, eu até vou colocar aqui, não foi capaz de completar a correção de todos os níveis da nefesh, porque a nefesh tem níveis. Portanto, no momento da ressurreição dos mortos, que é o que se tornar eterno, né? Este corpo só receberá a parte específica da nefesh que corrigiu enquanto estava vivo. Interessante. Assim, quando a nefesh reencarnar em um segundo corpo para completar sua correção, né? Então essa nefesh vai reencarnar para completar sua correção, ela pode atingir o Nahan. Nahan é Nefesh, Ruach e Neshama. Nesse caso, todas as partes da Nefesh que foram corrigidas no segundo, então todas as partes que foram corrigidas no segundo corpo, né, junto com o total do Ruach e da Neshama, pertence ao segundo corpo na hora da ressurreição. Deste modo, o primeiro corpo não tem parte alguma. Então, o primeiro corpo não tem parte alguma no Ruach e na Neshama. Mas ele partilha com o segundo um pouco de Nefesh, aquelas partes dela que foram corrigidas por ele. Interessante, né? Então, a pessoa, eu estou comentando já, a pessoa veio uma primeira vez com uma Nefesh e ela não conseguiu corrigir toda a sua neft, porque a neft, eu não sei se você lembra, mas ela tem uma parte que eu tinha que olhar lá atrás, mas é como se fosse o pé, o tronco e a cabeça. Então, ela não conseguiu corrigir todas as partes daquela neft, que é tipo um corpo. Então, o que vai acontecer? Na ressurreição dos mortos, que essa alma vai ressurgir lá em cima nos seios celestiais, ela só vai ressurgir com a parte corrigida. A parte que ela não corrigiu não ressurge. Mas o que está falando aqui? Só que essa alma, essa nefesh, ela reencarna em um segundo corpo para completar sua correção. E ela pode atingir Nahan. Então, o que acontece? Ela volta de novo em outro corpo e todas as partes da nefesh que foram corrigidas no segundo corpo junto com o Ruach e Neshama, pertencem ao segundo corpo na hora da ressurreição. Então, ela, no segundo corpo, ela vem e consegue se ascensionar aqui para receber as outras partes, que é a Nefesh e o Ruach dela, né?
Então, essa pessoa, ela, é aí o que que vai acontecer? O primeiro corpo vai ascensionar, vai como se fosse nascer lá em cima, nos seus celestiais, por isso que fala ressurreição dos mortos. Só a parte da Neshama que ascensionou, e o outro corpo vai ter essa parte ascensionada dessa primeiro corpo, mais Neshama e Ruach. Eu acho que deu para entender, né? Então, o Neshama e o Ruach vai fazer parte do segundo corpo, porque o primeiro não conseguiu ascensionar todas as partes. O resto das partes da Nefesh pertence ao segundo corpo. Ficou bem claro isso aqui, né? Pertence ao segundo corpo. Isso é o que foi explicado no Sabá de Mispatim sobre o Ibum. Isso foi explicado sobre o Ibum. Isso tem a ver com aquele procedimento do Ibum, que tem o primeiro corpo e o segundo corpo, certo? Que a gente até estudou, que foi um pouco complexo de entender, mas a gente entendeu. Como o primeiro corpo não teve sucesso, aí, ó, é caso de Ibum, o primeiro corpo não teve sucesso na procriação, ele só tem o mérito de uma centelha particular da Nefesh, né? Essa é a centelha que foi deixada dentro da mulher durante seu primeiro contato íntimo, ou seja, um contato espiritual que a pessoa teve com a sementinha, né? E é isso. No entanto, o resto das partes da Nefesh, junto com o Ruach e a Neshama, pertence ao seu segundo corpo. Esse é o segredo do que está escrito no Zohar. Então, este é um segredo que está escrito no Zohar. Então, é um código. Qual que é esse código? Os corpos não tiveram sucesso e como se não tivesse existido. É aquilo que eu falei, né? Aquelas pessoas que não se ascensionarem aqui até um certo limite, né? Porque vão vindo, vão vindo, vão vindo. É como se não tivesse existido. Por quê? Porque lá em cima elas não vão ter vida eterna, não vão ressuscitar dos mortos, né? Então, essa é completando aqui. Isso é estranho, pois é sábio que não há uma pessoa de Israel que não esteja repleto de preceitos cumpridos, como uma romã. Então, que fala do povo de Israel. Isso é estranho, pois é sábio que não há uma pessoa de Israel, ó. Então, que fala de Israel que não esteja repleto de preceitos cumpridos, como uma romã. Então, por que um corpo sem sucesso deveria ser considerado como se não existisse quando chegar a época da ressurreição? Então, está perguntando por que um corpo que não tem sucesso é considerado como se não existisse quando chegar a época da ressurreição? Aí ele vai responder. A verdade é que isso se refere à ideia exposta de que a essência do prazer no futuro é designada ao Ruach Neshama. Porque o prazer tem a ver com o Ruach Neshama, que é a parte mais elevada da alma, né? Então, esse primeiro corpo que não tem sequer uma nefesh completa, então, olha, o primeiro corpo não tem sequer uma nefesh completa, mas apenas uma centelha particular, tá vendo isso aqui? Só tem uma centelha. Então, entendeu? Ele tem uma centelha particular, que é aquilo que dá vida para ele, mas não é nem a nefesh completa, deixada na mulher durante seu contato íntimo. Não terá prazer. Então, a pessoa não terá prazer, porque ela não tem ruach nem chamar. E o prazer está no ruach e na Neshama. Bem interessante essa parte. Então, essa mulher não terá prazer, porque não terá prazer. Portanto, é nesse sentido que é como se não estivesse. Então, é nesse sentido que é como se não estivesse existido. Porque ela não vai ter prazer lá em cima. Se, então, está explicando aqui o sentido, né? Que é sentido ainda mais profundo que nós tínhamos observado. Que também ela não terá prazer, porque ela vai estar incompleta lá em cima. Porém, se este primeiro corpo da pessoa que encarnou
apenas com a nefesh conseguisse corrigir toda a sua nefesh, mas depois a maculasse, ou seja, pecasse, então quando essa nefesh voltasse a reencarnar, com o Ruach, né, chamar no segundo corpo, elas retornam juntas porque na primeira encarnação apenas a nefesh apareceu. Então elas retornam juntas, porque na primeira encarnação apenas a nefesh apareceu. Eles oferiam com uma centelha de outra nefesh. Então colocam outra nefesh ali, que poderia ajudá-los a cumprir os preceitos. Entendeu? É interessante isso aqui, né? Então, isso é chamado de encarnação dupla. Olha, quando vem outra nefesh para ajudar aquela nefesh. Olha para você ver, vou ler de novo. Porém, se este primeiro corpo da pessoa que encarnou apenas com uma nefesh conseguisse corrigir todas as suas nefesh, ou seja, fazer o corpo completo da nefesh corrigida, mas depois pecou, maculou, então quando essa nefesh voltasse a reencarnar com o Ruach Neshama, no segundo corpo, elas retornam juntas porque na primeira encarnação, apenas a nefesh apareceu. Então, é como se voltassem juntas duas pessoas que compartilham de uma mesma nefesh. Entendeu? Interessante. Eu me lembro de uma ideia assim, de gêmeos, né? Pessoas gêmeas, mas assim, não tem nada a ver. Mas ela faria com uma centelha de outra nefesh que poderia ajudá-lo no cumprimento do preceito. Então, uma outra nefesh vai ajudar. Isso é chamado de encarnação dupla, pela razão óbvia de ter duas, então, pela razão óbvia de ter duas nefeshot, que é o plural de nefesh, no mesmo corpo, desde o nascimento. Lembre-se bem disso. Nesse caso, mais tarde, na ressurreição dos mortos, Naham, que é Nefesh, Ruach Neshama, vai retornar ao primeiro corpo. O segundo corpo só vai merecer a centelha. Então, o segundo corpo aqui, ó, só vai merecer a centelha da Nefesh extra que lhe veio, já que ela foi o principal veículo para ele se corrigir, enquanto a Nefesh original foi completamente corrigida no primeiro corpo. E, portanto, pertence a ele. Assim, ela, a Nefesh do segundo corpo, terá trabalhado, na verdade, para outro corpo, como foi aludido pelo Rav Sheshet, que disse: regozije-se minha nefesh, regozije-se minha nefesh, por você eu leio, por você eu aprendo. Então, por você eu leio, por você eu aprendo, que é estudar, né? O entendimento celestial para ascensionar a alma. O Rev Sheshet percebeu que ele havia estudado e aprendido para outra nefesh, que não a sua. Veja no final desta introdução. Agora temos de saber que se uma pessoa, então olha, se uma pessoa mereceu sua nefesh, uruas e Neshama, mas depois as maculou, conforme foi explicada, quando ela volta a reencarnar, as três não voltam juntas. Ixi, cada uma deve retornar em uma reencarnação separada. Então aí elas se dividem, né, de novo. Mas quais são as leis que regem? Tá? Agora aqui, ó. Quais são as leis que regem a correção de cada uma delas? Boa pergunta. Ótimo, ótima pergunta. Saiba que quando o nefesh reencarna em um corpo para se corrigir, e saiba que quando para se corrigir, de fato se corrige, e ela se corrige, então o Ruach não consegue se unir a ela, como nós já mencionamos, porque
como o Ruach maculou, pode se unir a uma nef já corrigida? Não, né? Então, quando um não está corrigido e o outro está corrigido, não se une. Essa é a lei, né? Entendeu? É certamente um Ruach imaculado, não, então, certamente um Ruach imaculado, ele não pode se unir à nefesh antes que ela esteja corrigida. Então, essa é uma lei. Porque o Ruach só pode entrar no corpo depois de a nefesh estar completamente ali, pois ela é de um nível inferior. Sendo assim, o Ruach deve reencarnar sozinho com a nefesh de um convertido, em vez de com sua própria nefesh. E lá ele se corrigirá. Do mesmo modo, a nefesh, a Neshama, ela entrará sozinha em outro corpo, junto com a nefesh de um convertido. Interessante, hein? Então, assim, um convertido, que é um goi, né? Recebe essas nefesh para estudar e ascensionar elas. Muito bonito também. Esse é o segredo do que está escrito no Sabá de Mispatim. A Neshama que encontra a nefesh dos convertidos. Porque e possui mérito por conta delas. Um Ruach sozinho ou um Neshama sozinho só pode entrar em um corpo se houver uma nefesh lá. No lugar da sua própria nefesh, eles pegam a nefesh de um convertido e, através dela, atinge a correção. No que se segue o Ari, explica que a alma nefesh, Ruach e Neshama de uma pessoa pode reencarnar ao mesmo tempo em diferentes organismos. Entendeu? Então, o Ruach, a Nefesh ou a Neshama pode reencarnar em diferentes pessoas, né? Ao mesmo tempo. Nesse caso, as partes separadas da alma podem convidar sobre si outras partes da alma do tzadikim, como auxiliares. Tendo dito isso, podemos responder a um tópico importante. A maioria das pessoas só merece receber a sua nefesh e só uma pequena parcela dessa última geração consegue ter o mérito para receber seu Ruach e o Neshama. Então, nessa última geração, última geração, recebe Ruach e Neshama. Por quê? Porque está vencendo o tempo, né? Mas ainda assim, nós sabemos que o filho de Davi, que é o Messias, ou mas ainda assim, nós sabemos que não, vamos ler de novo. Mas ainda assim, nós sabemos que o filho de Davi, o Messias, ou Salvador, não virá até que não virá até que todos os Ruchote e Neshamot estejam corrigidos. Do que foi dito, podemos concluir que o Ruach e o Neshama podem reencarnar em dois outros corpos, com a nefesh de um convertido, e eles também se corrigem no processo. E ainda mais do que isso, quando a nefesh original eventualmente atinge sua correção, ela pode receber no lugar do seu próprio Ruach, o Ruach de um justo, cujos atos foram similares ao da pessoa. Ele entrará no lugar do próprio Ruach dela, e assim ele se completa.
De modo similar, a pessoa pode ganhar a chamar de um justo. E se a Nefesh deixar esse mundo antes que o seu roxo original tenha terminado sua correção. De modo similar, a pessoa ganha a chamar de um justo se a Nefesh deixar esse mundo antes que seu ruach original tenha terminado sua correção. Então, ela pode, neste meio tempo, acompanhar o ruach do justo ao mundo vindouro e, através dele, desse ruach, ela receber a recompensa que lhe cabe, porque ela ajudou ali, né? Aquela parte se elevar. Uma vez que o seu próprio ruach, então, uma vez que o seu próprio ruach completar sua correção pela sua própria reencarnação em outro corpo, como explicado acima, a Nefesh diz: eu vou retornar ao meu primeiro marido. E ela se vai para se unir ao seu ruach. De modo similar, uma vez que a Neshama se corrige, sua Nefesh e seu Ruach retornam para se tornar um só com ela. Interessante. Devemos entender que a reencarnação não é necessariamente um castigo, mas sim uma oportunidade de crescer, evoluir e aperfeiçoar a consciência da nossa alma. Isso aqui é legal, a sua reencarnação. Então, não, né, bem um castigo, é isso aqui, ó, é para evoluir, aperfeiçoar a consciência da nossa alma. Dessa maneira, recebemos mais luz e aproximamos-nos do Criador, embora para os ímpios possa ser que as coisas não pareçam assim, porque o ímpio sente que ele é forçado a reencarnar e suportar o peso da vida. Já os justos reencarnam de bom grado e seguindo seu livre-arbítrio. Eles não sentem nenhuma obrigação. Agora que está falando dos justos, hein? Reencarnam de bom grado. É interessante isso aqui. Eu até E queria comentar um pouquinho sobre os justos. Se tá, ele deixa eu é só terminar justo. de ler esse Ah, parágrafo. tá bom, tá. E a consciência espiritual que separa os maus e os justos da consciência espiritual. Por conseguinte, é a ignorância dos ímpios que é a principal causa do sofrimento e dor. Nossa, lindo. Vou fechar aqui para a gente fazer um comentário.